da Imaculada Mãe, a Imaculada Beleza, negra de carapinha dura, não tem mãe. Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje com o meu amigo aqui, ele é angolano. Eu já apresentei agora que ele é angolano. Veio aqui fazer um pouquinho da entrevista para saber da vida desse homem. Esse cara eu conheci um dia num evento desse camisola aqui que você está vendo. Show de talentos. Aí eu deparei com ele enquanto eu estava fazendo uma poesia, apresentando como uma poeta, mas eu não sou, mas eu estava apresentando naquele dia e o cara apareceu depois e ele me humilhou. Eu falei, uau, que cara é esse? Eu tenho que conhecer esse cara. Aí, num dia desse, eu comecei a pensar, como é que eu posso alcançar ele? Um dia eu convidei ele no ônibus, falei, amigo, tu não poderia me ensinar um pouquinho sobre poesia? Ele falou, não, se você quiser, um dia a gente se encontra. Mas esse dia não chegou, não deu certo, então eu optei por convidá-lo para ficar no canal para sempre. Então depois você acompanha tudo o que vai acontecer aqui e aí aproveita se inscrevendo desde já, antes dele apresentar, entendeu? Então, no mais, eu vou perguntar o nome dele. Como é que é o seu nome, amigo? Meu nome é Belchior Reis Camela. Belchior Reis Camela, foi? Belchior Reis Camela. Camela. A Camela. Entendeu? O nome dele é complicado, mas ele tem um bom pronúncia, viu? Então, bora lá. Berchila, eu escrevi algumas perguntas aqui que eu preparei, não sei se no caso, mas você já está pronto em todos os momentos, não sei se no caso você preparou, mas eu sei que todo momento você está pronto. Uhum. Berchila, qual é a sua inspiração para a vida? Olha, no que toca a poemas, certo? Uhum. No que toca a poemas, eu sou muito versátil. Eu escrevo sobre tudo e sobre muita coisa. Uhum. Então, não é apenas uma coisa que me inspira, porque eu escrevo sobre muita coisa. Mas, em linhas gerais, quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta, eu respondo da seguinte maneira. Eu me inspiro na vida, na morte, na natureza, nas pessoas, na música. Agora entendi. Uma coisa aí naquele dia, ele fez pessoas sorrirem um pouquinho e depois as pessoas se entristeceram e depois as pessoas se alegraram novamente. Então, explicando desse jeito, eu descobri agora. Então era isso. Então, não é uma coisa apenas que me inspira, eu me inspiro pela vida. Se fosse para responder assim, de maneira geral, uma coisa que me inspira é a vida, dentro das suas diversas expressões. E a morte também me inspira, então, uau, não é só uma coisa. E muita coisa me inspira. Uau! Você que está me acompanhando até aqui, nos acompanhando, o que é que te inspira na vida também? Como é que é? Belchior. Belchior. Nosso amigo falou que ela inspira pela vida, a morte, tanto na felicidade assim como na tristeza. A inspiração está em todos os lugares. Então, o que inspira para a vida? A segunda pergunta que nós temos aqui é: eu soube que você é cristão. Então, isso me trouxe esse pensamento. Então, a sua vida ou a sua educação sempre foi no meio cristão? Ou você se converteu depois quando você cresceu? Bom, eu nasci num lar cristão. Os meus pais são adventistas do sétimo dia, eu também sou. Só que eu fui me batizar apenas com 18 anos. 18 anos. 18 anos. Isso é legal. E a minha educação toda foi baseada no cristianismo. E a minha vida toda é guiada por isso, pelo cristianismo. Então cresci recebendo uma educação cristã e em 2016 eu me torno cristão através de conversão, batismo. E de lá para cá é isso. É isso. Então você tem morais cristãs. Sim. Então isso é muito legal. A Bíblia nos ensina sobre a educação, como nós devemos comportar perante outras pessoas. Então eu não descartaria a Bíblia em nenhuma hipótese na minha vida, como nosso amigo também.
Então, terceira pergunta que nós temos aqui. Eu soube que você canta e faz poesia também, ao mesmo tempo. Sim, Como é que você sim. vive nesse pensamento, nesse mundo, onde você faz poesia e ao mesmo tempo você canta? Isso não é tão complexo assim? Para mim não é. Eu sei, eu não duvidaria disso. Para mim não. Oh, graças a Deus eu tenho, como é que eu diria? Eu tenho uma facilidade para isso. Uhum. Então, para eu tentar explicar isso, vou ter que retomar a história, tá Vai lá, vendo? vai, um Oh, pouquinho. antes de eu me converter ao cristianismo, eu Uhum. fazia rap. Uhum. Eu cantava rap. Foi? Foi. Vai, só um pouquinho, vai. Né, eu fazia rap. Tem gente que hoje me vê cristão e Uhum. tal, da maneira que eu levo a vida. Não Uhum. acredita quando eu digo isso. Eu já fiz rap, fiz batalha de rua, sabe? Aquele rompimento e tal. Entendeu? Entendi. Cara, eu fazia isso no Viu? colégio, entendeu? Aí depois eu comecei a me interessar pela música gospel. Uhum. Eu tive, eu tive, eu entrei no coral da igreja, Uhum. então comecei a trabalhar minha voz. Como vocês podem perceber, eu tenho uma voz muito grave, mas eu tenho uma extensão vocal muito alta, entendeu? Eu consigo atingir notas muito agudas e graves ao mesmo tempo. Então, eu fui trabalhando isso com o tempo. Quando eu me converto ao cristianismo em 2016, eu paro de fazer rap, certo? Eu Hum. paro, mas eu chego e sento. O que é que eu vou fazer com a criatividade que eu tenho? Porque eu tinha uma facilidade de fazer rimas muito para Muito frente. bem profundo. Exato. O que é que eu vou fazer com isso? Eu disse, pronto, vou juntar o útil e o agradável. É. Então, eu comecei a escrever músicas. Eu escrevo músicas também. Pouca gente sabe, Uau! mas eu escrevo músicas também. Então, comecei a escrever músicas e comecei a escrever poemas. E em 2016, comecei essa loucura aí. Eu juntei poemas e música ao mesmo tempo. E para mim é fácil porque, graças a Deus, eu tenho esse dom, esse talento. É Deus fácil para mim. obrigado. Uau! Pois é, o que Deus chama, Ele chama para as obras, viu? Vou dar uma palhinha aqui, ó, Vai. de uma música. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo por onde for, cada vez mais. Uau! Você viu e escutou também? Você ouviu? Uau! Talvez eu tenha errado na letra, mas é por aí. É isso. Dom é dom. Os que têm dom, têm sorte. Viu? Eu acho que todo mundo tem um dom, né? Ah, Tem uma. Eu acho que é uma coisa que a gente aprende na igreja, dentro do pois é. cristianismo, é que todo mundo tem um dom. Deus concede um dom para cada pessoa. Basta apenas você descobrir qual é o seu. Às, Muito cedo eu descobri qual é o meu. às vezes tem dons que talvez o mundo não goste tanto para você os servir com aqueles dons. Sim, de fato. Tem alguns dons bem básicos, mas o mundo não nota que aquilo é um dom, Sim. mas é bem precioso. Mas mais ou menos é assim. Então, nós vamos fazer mais outra pergunta aqui que nós temos. Como você entrou no mundo da poesia? Quase você já vendo respondendo um pouquinho sobre isso até aqui. Olha, assim, quando eu deixo de fazer o rap em 2016, Uhum. eu tinha um dilema muito grande. Entendeu? Muito grande mesmo, cara. Porque então, eu estava convertido agora, só que eu Uhum. era o que fazia rap. Uhum. Eu tinha que parar com aquilo, porque na minha cabeça não é digno que um cristão comece a fazer Uhum. rap nas batalhas e tal. Uhum. Então, eu disse, cara, Isso é parei. batalha de rua É, com amigos para exato. enfrentar outros Outro. também que fazem Rap, rap. exatamente. Uau! Eu fazia isso. Ei. Aí eu tinha, cara, o meu dilema era, o que é que eu vou fazer com a capacidade de fazer rimas que eu tenho? Eu tenho uma capacidade de fazer rimas que é, graças a Deus, que é uma capacidade incrível. Entende? Eu estou aqui com você, eu faço rima do jeito que eu quiser. Entende? Então, eu disse. E eu fazia freestyle, tipo, tem uma parte do rap do freestyle, é tipo, você rimar
no momento, coisa que você tem que criar no momento. E eu fazia isso com facilidade. Logo, então eu disse assim, o que é que eu vou fazer com isso? Vou escrever poemas. Então em 2016 eu me lembro que o meu primeiro poema foi Quem Me Dera Ser Uma Ave. Eu escrevi esse poema em 2016. É um poema E engraçado. ainda você lembra até agora? Eu me lembro o título. Como sim, eu só o título. tá Agora, certo. coisa, não, aí é outro nível. Né? Não, mas eu me lembro o título. Mas eu tenho flashes assim de como era o poema. E eu me lembro que é um poema muito engraçado. Porque eu pensava, quem me dera ser uma ave, voar nas nuvens, ver as pessoas por baixo, assim, como se ser ave é apenas voar. Então você imaginava ser tão grande, tão alto assim na vida? Sim, sim. Eu sempre escutei alto. Uau, Sempre isso escutei é alto. legal. Eu acho que eu tinha muita razão para desistir do mundo dos poemas. Uma das coisas que não me fez desistir do mundo dos poemas foi em 2018 eu recitei um poema. Exato. Em 2018 eu recitei um poema na aula de história do Uhum. professor Lumbwambwa, um grande professor. Professor Lumbumba? Lumbwambwa. Ah, Lumbwambwa. É um professor lá de Angola, eu já disse, agora eu mando um abraço. O professor Lumbwambwa, eu estava na aula de história, eu recitei esse poema. O professor disse, olha, são poemas como esse que o senhor acabou de ler, que deve ser de um grande poeta angolano no mundo da literatura, que muita gente utilizou essa capacidade criativa para falar sobre o colonialismo, porque eu falava sobre a guerra civil e sobre o colonialismo também num poema. O professor não acreditava que era meu poema. Acreditava que era de um pepetela da vida, entendeu? Porque era muito profundo aquele poema. E quando o professor reagiu daquela maneira, me perguntou, professor, quem escreveu esse poema? Eu disse, sou eu. Ele disse, não, não é você. Entende? Ele já era grande enquanto estava estudando no ensino fundamental ou Era médio? ensino médio. Ensino médio. Entendeu? Uau. E quando a turma disse, não, professor, é ele que escreveu, porque ele tem muitos poemas no iPad dele. E ele disse, não. Não, eu disse, sou eu, tudo bem. Ele continuou a escrever, depois parou. Eu disse, você tem certeza que esse poema é teu? E a partir daquele dia foi o marco, eu não esqueço esse dia. Tipo, tava alguém, um professor de história, alguém com conhecimento muito alto, que você entendeu? considerava. Exato. O professor Lubamba é um professor grande, entendeu? Cara muito inteligente. Ele tendo aquela reação foi um impulso, eu nunca esqueço daquele dia. Aquele dia foi tipo, cara, foi o dia em que de fato eu tive o toque de que eu sou bom naquilo. Um líder inspira um líder. Exatamente. Então, como é um líder sábio, tendo conhecimento, ele teve que reagir daquele jeito para impulsionar outra pessoa também que tenha capacidade de fazer outras coisas acontecerem. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E aí já vamos chegar nesse lado bem profundo aí, que vocês podem até se emocionar. Eu acho que vou me emocionar aqui, porque eu já acompanhei um pouquinho das poemas que ele faz, viu? E quando eu saí daquele lugar, eu falei sobre ele para uma pessoa que eu não vou mencionar o nome agora. Ele me falou, aquele cara é louco. Ele não vai mencionar a pessoa, mas eu já tenho noção de quem seja. Sério, eu tenho noção de quem seja. Agora, quinto ponto aqui. Você poderia trazer uma poesia que você gostaria de compartilhar? Só um que você quer compartilhar agora. Eu gostaria. Também seria uma honra partilhar com você, né? Ter essa oportunidade Ai, o mundo, não sou eu, cara. de ser entrevistado por você, é uma honra. Já agora, antes de eu recitar o poema, subscrevam-se no canal, dão um like, comentem, compartilhem com as pessoas. Vamos ajudar aqui o irmão e vamos fazer crescer a comunidade, tá? Obrigado. Pessoal, isso. Olha, tem um poema que eu não escrevi. Eu acho que este é o único poema que eu acho digno de... E esse daqui é só para canal, exclusivamente para canal. Eu acho que esse é um poema que eu acho digno de explicação. Tem poemas que eu não escrevo. Eu escrevo na minha cabeça e eu deixo lá. Isso é muito profundo. Então, tem poemas que, se eu tentar tirar da minha cabeça para escrever para o caderno,
eu sinto que eu estou sendo injusto, sabe? Injusto no sentido de que eu tenho uma coisa aqui tão bonita que quando eu tirar para o caderno vai ficar feia lá, entendeu? Então eu deixo lá, cara. Porque é um poema que, quando eu vou recitar, está sempre mudando. Uhum. Porque o conceito que eu levo para esse poema é um processo contínuo. Não é sempre a mesma coisa. Entende? É o único poema que eu escrevi para minha mãe. Eu não escrevo, eu tinha uma resistência muito grande para escrever sobre a minha mãe. Sobre a minha mãe seria mais fácil. Eu não escrevo só poemas, eu escrevo contos, crônicas, romance, entende? Para mim, sobre a minha mãe seria bem mais fácil escrever um conto, entendeu? Mas um poema seria muito difícil. Porque sempre que eu tentava escrever um poema para minha mãe, dava um conto, entendeu? Porque tipo, eu tinha uma sedução muito grande em contar a história dela, porque é uma história grande, sabe? Mas de fato eu consegui escrever esse poema e está lá na minha cabeça E isso hoje. é grande gratidão para sua mãe. Eu acho que esse é o tipo de amor que eu sinto. Eu deixo na minha cabeça porque eu sei que o poema tem uma estrutura. Eu não fujo da estrutura do poema. Mas ele está sempre se rejuvenescendo, se reinventando dentro da minha cabeça. E eu deixo lá, cara. Eu acho isso legal. Entendeu? É Isso é maluquice, é tão legal. loucura. Eu Isso acho é uma tão legal. loucura Bora isso. lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. O poema é o seguinte. O nome da minha mãe é Imaculada, tá? Imaculada. 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 Dona Imaculada, um beijo, te amo. Ah, da Imaculada Mãe, a Imaculada Beleza. Negra de carapinha dura, não há quem é mais linda do que aquela realeza. A Dona Imaculada, quando lava a roupa, com a roupa molhada, quando bate o funge, com o rosto, com o corpo empoeirado, com a beleza empoeirada, não é quem é mais linda, não há quem é mais linda do que a minha mãe. Não é uma beleza estética apenas do que falo, uma beleza da alma que impacta, que me impacta. Porque, de facto, eu tenho um pacto com aquela beleza. De tudo que eu disse, resta-me dizer também que eu conheço a beleza de alguém e que este alguém tem a beleza como ninguém. Da Imaculada Mãe, o Imaculado Amor. Eu sabia que quando eu era o caçula, ela me deu um amor totalmente imaculado como o nome dela e como ela. Mas eu fiquei furioso com ela. Sabe por quê? Porque quando vieram os outros meus irmãos, ela parou de me dar atenção e começou a dar atenção ao outro. Depois deu atenção para o outro a seguir. Eu fiquei com raiva dela, porque eu deixei de ser o caçula. Mas quando adulto percebi que ela reservou um amor específico para cada um. Porque do mesmo jeito que um dia fui caçula, todos nós fomos caçulas um dia. E eu escrevo este poema na minha cabeça, Dona Imaculada, minha mãe, para te dizer que eu não vim de um ventre qualquer. Eu vim de uma mulher batalhadora habituada à guerra. De Imaculado Amor, da Imaculada Mãe, a Imaculada História. Só a tua consciência e Deus sabem do que você foi capaz de fazer por nós. Sempre que eu sentei de madrugada, de dia, de manhã, para escrever um poema sobre ti, mãe, era muito difícil porque sempre queria escrever a tua história. Porque quem não se encantaria com a tua história de vitória, de guerra, de batalha? Mas acima disso tudo, é uma vitória de história e não uma história de vitória. Porque você é a rainha que venceu, que batalhou, que cresceu, que se humilhou para viver digna de rainha. Então, minha menina, minha criança, minha bebê, minha dama, minha boa, minha caçula, mamãe, mãe, manhangue, o Chile, amém do console, tchau.
E eu quero dizer isso para que você sinta que você tem um filho que, mesmo separado pela distância, distância alguma separaria o amor que tens por mim. E por ti, não apenas desejo, sinto, escrevo, penso. Eu sou teu. E tu és minha. Não numa relação de posse, mas porque na potência da minha escolha, eu escolho te ter. Porque de fato te sou. Afinal, quem é um homem, se não o resultado de 9 meses dentro de uma grande mulher? Obrigado, mãe. Esse é o poema que eu gostaria de partilhar com você. Se eu recitar esse poema amanhã, ele não vai ser a mesma coisa. Ai, foi muito profundo. Ai, Cara, tá emocionado aqui, ó. Relaxa, mano. ai. Vamos dar continuidade para o. Vamos. Então vamos falar sobre Dia dos Namorados. Esse daqui é a poesia que você poderia lançar para Dia dos Namorados que passou. Olha, para os dias do namorado, que é o que eu quero. Cara, eu não quero comentar esse daqui. Uau! Me senti dentro de mim algo que eu não posso explicar. Parece que eu peguei a sua poema agora para levar para minha mãe também. Mas eu não posso escrever esse poema. Mas senti dentro de mim. Esse poema mexeu comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mamãe, eu levo também para tu, viu? Obrigado. Eu que agradeço, cara. Tem uma música do Jorge Versilo que ele fala assim: mais do que fazer, a mágica da arte está em olhar. Mesmo esta canção, sem ninguém pra ouvir, que fim terá? Entendeu? Tipo, eu gosto quando as pessoas ouvem o meu poema, porque esse é o fim do meu poema. Mais do que fazer, a beleza da arte está no olhar. Uau! Também são palavras de Nietzsche, o filósofo, talvez você já ouviu falar. Falou, ó estrela, o que seria de ti se não tivesse outras pessoas para desfrutarem do seu brilho? Exatamente isso. Exatamente isso. Ou, para os dias dos namorados, como já passou, eu vou recitar um poema dentro de um ambiente que também já passou. Já passou. Ok? Para darmos jus ao momento. Né? Afinal de contas, estamos no dia 22 ou 23? Já 22. é 20, acho que deixa eu ver aqui. Cadê o negócio? 23, né? 22. 22. E foi 14 agora, então já passou um tempo. Vê, esse é um poema também que eu não escrevi, só escrevi na minha cabeça. Tá? Você conhece o Moisés? Não, o Juliano. Conhece o Juliano? Moisés também conheço. O Juliano me fala assim: como é que você consegue recitar um poema que você ainda vai escrever? Eu disse: não sei. Cara, como é que você dedica a sua vida, ou como é que você dedica o seu tempo para fazer isso? Ou quando você dorme, você começa a pensar, ou quando você está andando, ou fazendo algumas coisas assim, o que você faz para ter esses temas ou ideias para se inscrever ou para se inspirar? Eu levo uma vida muito reflexiva, ainda que para algumas pessoas não pareça, mas eu levo uma vida muito reflexiva. Cada vez que eu assisto um filme, tem vezes que eu estou assistindo um filme com um caderno aqui, porque eu sei que quando assistir aquilo, depois daquilo vai dar um poema. Eu já ouvi músicas, depois de ouvir uma música eu escrevi um poema. Eu levo a vida muito reflexiva, só para você ter noção, uma vez eu dormi, eu sonhei com alguma coisa, eu acordei, eu só transcrevi o sonho e dei um poema. Então,
Flui. Tem dias que eu passo semana, meses sem escrever. Flui naturalmente. É uma relação que eu sei que é comigo, sabe? Eu sou objeto da minha arte. Entende? Sou eu. Eu não consigo mais não escrever. Porque eu sou esse ser que pensa e penso demais. Isso pode ser um defeito também. Entende? Na verdade, pode ser também um defeito, mas simplesmente recorrendo à Bíblia, quem pensa mais, por mais que você tenha conhecimento, você fica cada vez mais triste na vida. E a tristeza traz tantos pensamentos, também a alegria traz também. E o pensar está na vida de quem cuida, de quem reflete, de quem imagina a vida profundamente. E depois o cara diz que não é um poeta. Não, eu não Ah, o sou. cara é grande. Vamos pro poema? Tá, vamos lá. Eu conheci o amor depois de tê-lo perdido. E eu vou escrever este poema para vos mostrar como isso aconteceu. Na verdade, eu tinha medo, porque era tão fácil ser feliz ao lado dela, que com ela a minha vida se tornou uma arte. Ela é artista e o meu amor se tornou uma tela. Ela é o fogo, a minha vida se tornou uma vela. Vela era a coisa mais linda que poderia haver. Ver significava olhar, mas olhar profundamente no coração e senti-la em mim. Nas coisas mais simples, mais bobas, no sorriso, no cheiro, no olhar, no andar. Mas infelizmente, eu percebi que tinha tudo depois de ter nada. Eu conheci o amor depois de tê-lo perdido. E eu tive a certeza que eu tive um amor porque depois de perdê-la, eu me perdi. Eu me encontrava nela. Eu me encontrava nela porque ela era parte de mim também. E eu me doei sem saber o abismo, porque era um sismo, mas era um caos lindo, organizado, bonito, encantado. O sorriso era fácil e a tristeza também, porque amar é um risco que a ninguém escapa. E quem escapa? Alguém? Nunca. Tê-la foi a coisa mais difícil de conseguir. Perdê-la foi a coisa mais fácil de conseguir. Porque, afinal, como é que é o processo de construção de um edifício? Difícil. Mas como é que é a sua destruição? Fácil. Eu conheci o amor depois de tê-lo perdido. E hoje eu escrevo este poema para dar sentido àquilo que um dia eu ouvir sentido. E ter sentido fez muito mais sentido depois de sentir o que eu senti. Depois de viver o que eu vivi. Depois de olhar o que eu olhei. Depois de beijar o que eu beijei. Depois de tocar o que eu toquei. Mas hoje eu escrevo esse poema feliz e triste ao mesmo tempo. Não sei se dá para sentir os dois no momento, mas eu tenho certeza 100% que a minha ida fez bem e mal. Mas a minha ida, a minha partida, foi necessária. Eu conheci o amor depois de tê-lo perdido. E perdê-lo me fez crescer. Só que eu não queria crescer porque eternamente uma criança vive o amor. Eu matei a criança que existe dentro de mim e eu perdi o meu amor. Mas hoje, escrevo
na renúncia de quem eu não sou, na abnegação de quem eu fui, na certeza de quem eu sou. Então, apenas resta-me dizer que, de tudo que vivi, vivo e viverei, tenho certeza que não mais e nunca mais fingirei alguma dor. Porque, de fato, eu conheci o amor depois de tê-lo perdido. Obrigado. Uau! Mais uma vez. Talvez ela vai acompanhar isso daqui. Não tem ela para esse poema. O quê? É, Imaginariamente. sim. Parece realidade. É isso que é a poesia. Fernando Pessoa dizia que o poeta é um fingidor. A maior virtude do poeta é ser um fingidor. Então, já peguei a técnica. Vou começar a fingir agora. Não, não é para fazer isso, pessoal. Não finjam. Não finjam, tá? Fingir é feio. Não Viu? finjam. Então, o conselho não que você vai fingir, mas no pensamento você finge e traz o que não existe para a existência. Imaginar as coisas que talvez poderiam acontecer para o acontecimento na palavra. Estamos já na fase final, né? Olha, muita gente, muitos dos meus poemas falam sobre mim. 98% deles. E eu acho que eu me permiti sentir, e ainda me permito sentir. Sou uma pessoa muito sentimental. Não sentimental no sentido melancólico e blá blá blá, não. Uma pessoa que tem sensibilidade a sentimentos. Então, eu vivi coisas das quais no passado e que hoje ainda me inspiram. E Deus, arte, música, os seres humanos, a natureza, eu, solidão, companhia, tristeza, felicidade. Tudo isso perpassa meu poema Morte. Tudo isso, o amor, desamor, angústia, tristeza, fingimento, raiva, rancor, vingança. Tudo isso, depressão, ansiedade, tudo isso perpassa a minha escrita. Porque essa é a vivência humana. A gente lidar com tudo isso que eu acabei de dizer. E por mais que Fernando Pessoa tenha dito que o poeta é um fingidor, eu não finjo não ter vivido essas coisas todas. Eu vivo essas coisas e transformo elas em poemas. Então, eu escrevo porque necessito escrever. É como se fosse uma fuga, sabe? Eu escrevo porque eu necessariamente tenho que escrever porque tem coisas que eu preciso tirar para fora. E não necessariamente conversar com alguém. Eu só preciso botar no papel, botar no tablet, no iPad, eu só preciso transformar aquilo. E tem poemas meus que é difícil de eu mesmo ler. Entende? Porque é como se eu estivesse olhando para o espelho e eu com feridas. Entendendo? É como ver um fragmento de Belchior. É como ver um caos de Belchior. Entende? Os meus poemas têm uma carga de individualismo muito grande. É porque também eu vivi essas coisas. Então, tem poemas que eu não tenho coragem de recitá-los. Porque são muito sensíveis. Eu escrevi um conto. Eu tenho no telefone, não sei, acho que perdi. Se eu perder, eu vou recuperar porque está tudo na cabeça. Eu escrevi um conto que eu estava quase no final. Eu não conseguia ler do princípio ao fim porque ia me destruir, entende? Acho que vamos conversar sobre isso em qualquer dia. A nossa conversa não vai terminar hoje. Eu preciso voltar novamente para a gente ter mais outra conversa sobre tanto... vamos misturar agora. Certo. Conto, poema
e Música. música. Então é isso que nós vamos fazer dessa vez. Nos acompanhe, se inscreva e deixe seu like, compartilhe com os seus amigos. Estaremos sempre aqui. Certo. Pessoal, eu agradeço muito aqui ao irmão pela entrevista. É a primeira vez que eu sou entrevistado por um cara do YouTube e eu estou muito alegre, entendeu? Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com os amigos. Se você quer ter acesso a alguns trabalhos meus, vai nas minhas redes sociais, eu partilho algumas coisinhas. Tem YouTube também, canal no YouTube? Não tenho não. Eu estou em uma Por que página... não faz também para só poesia? Não, mas se tu fazer eu não ia ter mais acesso. Não, eu tenho lá o canal no Instagram, eu deixei de postar algumas coisas, mas ainda tem lá algumas coisas de audiovisual. Como é que você botou? É Camela Júnior. Camela Júnior. Camela Júnior. Júnior. Tem lá alguns audiovisuais e tal, você pode acessar lá que são bons materiais. Então, para terminar, eu posso recitar um poema para você? Eu aceito. Tá, vamos lá. E aqui eu vou tirar aqui do momento. No momento. Vamos lá. Eu acredito que a africanidade nos conecta de um mundo que é nosso, que nos pertence, que nos enaltece. Afinal, os nossos ancestrais são reis. Então, meu príncipe, quero que saibas que te envio essa carta da realeza que sou eu para a realeza que és tu. Dentro dessa conexão do Ubuntu, porque eu me reconheço através de você. Eu me vejo pelo outro e o outro não é distante. Do meu irmão que vem do mundo das tabancas, eu que veio do mundo de Pepetela, de Agostinho Neto. Mas os nossos ancestrais são pessoas grandes, Nelson Mandela. Eu quero que com certeza, na paixão da África que vive em nós, que a África seja o nosso ponto de encontro. E que nós sejamos agentes ativos do amor que a África precisa e que eu e tu precisamos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse parece mais profecia, mais que poema. Uau! Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Aí já estamos no nosso auge. Vamos parar por aqui. E não vamos parar por aqui, porque talvez qualquer dia a gente poderia encontrar mais novamente para conversar. Nós estamos conversando e você pode até conhecer esse magnífico homem. Certo. Para mais informações, martela o botão de like, subscrevam no canal, comentem, compartilhem com todo mundo. Se você quer ter acesso a mim, eu vivo aqui em Acarape, estudo na Unilab, estou fazendo história. O irmão aqui faz química, o próximo... Esse aqui vai fazer bomba atômica na Guiné-Bissau. E ele vai contar a história da bomba atômica. Então, meus amigos, muito obrigado, mano, pela entrevista. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado por me aceitar aqui. Valeu. Tamo junto.